pessoal, como vocês estão? Tudo bem? É uma honra, uma satisfação estar aqui hoje com vocês, iniciando a Semana da Páscoa Empreendedora, onde vocês vão aprender a projetar negócios a partir do zero. Bom, pessoal, e no primeiro dia nós vamos aprender os 3 pilares dos negócios de sucesso e, na sequência, como utilizar o Project Model Canvas para projetar novos negócios. Me apresentando brevemente, eu me chamo William Macedo, sou consultor, palestrante, CEO da N-Level Academy, estou no setor de consultoria há mais de 5 anos e trabalho ajudando pessoas e empresas a desenvolverem as competências mais requisitadas nas áreas de gestão de negócios, finanças, marketing e projetos. E um pouco sobre a N-Level Academy, né? O nosso propósito aqui é democratizar o acesso a modelos e técnicas de gerenciamento empresarial, de forma simples e prática, para qualquer empreendedor, empresa ou pessoa. Basta ter interesse em gestão, em negócios, em marketing, em finanças, em empreendedorismo, em inovação, projetos. Estamos aí para atender vocês. Mas, sem nos demorar muito nesses assuntos, vamos para o que interessa. Primeiramente, vamos conhecer os 3 pilares dos negócios de sucesso. Bem, gente, em algum momento da vida de vocês, seja empreendendo ou não, vocês já devem ter ouvido algo do tipo: inovação é a chave para desenvolver bons resultados em seus negócios. Essa é uma frase muito comum, não é? Então vamos entender um pouquinho mais sobre essa frase, destrinchando as suas principais palavras-chave. Começando pelo desenvolvimento. O que significa desenvolvimento? Olha, desenvolvimento é a passagem gradual de um estágio inferior a um estágio mais avançado. Pensa o seguinte: você sai de um lugar e vai para o outro, sai de um ponto A e vai para um ponto B. O processo de saída deste ponto para o outro é o seu desenvolvimento, tá bom? E já já a gente vai entender como isso funciona no mundo dos negócios. Segunda palavra-chave aí dessa frase é negócio. E o que é um negócio? Negócio é um empreendimento com capacidade de atender a uma demanda, com um potencial de lucro financeiro, nesse sentido, para manter sua longevidade, né? Então, vejam que desenvolvimento está muito atrelado a negócio. Se o negócio ele tem capacidade de atender uma demanda, ele precisa se desenvolver nesse atendimento, desenvolver produtos, desenvolver serviços, desenvolver soluções. E essas soluções têm de gerar um potencial financeiro de lucro, neste caso, para o empreendedor e para a empresa como um todo. E aí, por fim, a última palavra-chave, mas não menos importante, inovar. O que significa inovar? É ser diferente daquilo que já existe. Nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão da inovação no dia de amanhã, tá bom? Resumidamente, o significado de desenvolver negócios inovadores é alcançar a melhoria do empreendimento por meio da aplicação de novas ideias, ou seja, de inovar. Então, a gente pode entender dessa forma que os 3 pilares que compreendem o sucesso de qualquer negócio é o empreendedorismo, a criatividade e a inovação, né? E o desenvolvimento, que ele é um processo natural, que faz parte da humanidade. Então, todo empreendedor, toda pessoa que quer criar algo, que quer inovar, ela vai passar por esse processo de desenvolvimento, né? É o nosso caso aqui, criando um novo negócio, utilizando uma ferramenta específica para tal, que dá muito mais agilidade e celeridade nesse processo de desenvolvimento, tá bom? Então, o nosso primeiro pilar aqui, que é o empreendedorismo, a gente considera o quê? Que uma pessoa empreendedora, ela coloca ideias em prática, ela gera benefícios para a sociedade, ela identifica oportunidades onde outras não estão identificando. Ou seja, o empreendedor é o protagonista do negócio, certo? E empreender é aplicar esforços em prol da realização de algo. Isso é empreender. O empreendedorismo, somado à criatividade, que é a possibilidade de gerar novas ideias e ter uma certa facilidade para encontrar
soluções, enxergar coisas sobre uma nova perspectiva, resulta na inovação. E o que é a inovação dentro do contexto de empreendedorismo? Né? É encontrar soluções que tenham condições de crescer, de explorar e desenvolver novos mercados, ou até mesmo o mercado atual, sobre uma nova perspectiva. Compreendido, gente? Por que eu fiz essa introdução, né? Porque o projeto de um negócio novo, ou a remodelagem dele, vai partir desses 3 princípios, certo? E aí a gente vai utilizar o Project Model Canvas para a gente conseguir ter essa visualização geral, esse panorama do nosso negócio. Então, o que é o Project Model Canvas? Vocês devem estar se perguntando, né? Que ferramenta maravilhosa é essa que eu tanto estou falando hoje? Nada mais é do que uma metodologia robusta, porém simples, de planejamento de projetos. Ela utiliza conceitos visuais da neurociência, aliados a uma estrutura lógica de componentes que formam esse plano de projeto. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o Project Model Canvas? Vamos lá, né? O Project Model Canvas ele foi criado em 2003 pelo professor José Finocchio, da FGV, e hoje ele é uma ferramenta mundial, é usada em todos os lugares para transformar ideias em realidade de forma prática. Esta é uma imagem do Project Model Canvas. Em síntese, o Project Model Canvas, ou PM Canvas, para ser mais breve, é um espaço no qual você irá utilizar notas autocolantes para dar forma aos seus projetos, de maneira que eles possam ser remodelados infinitas vezes. Por que infinitas vezes? Porque você vai usar essas notinhas autocolantes, os post-its, né, como a gente conhece mais comumente, para colocar ou remover ideias, né? Então você pode substituir facilmente suas ideias durante o processo de construção desse Canva, até chegar naquele ponto onde você diz: agora meu projeto está ok, minha empresa, o projeto de minha empresa está ok, vamos seguir em frente, vamos concretizar, vamos realizar o trabalho. Essa estrutura do PM Canvas, ela é dividida em 5 blocos, onde vocês vão responder as seguintes perguntas. No primeiro bloco, por que devo realizar esse projeto? Ou por que eu quero realizar esse projeto empreendedor? No segundo bloco, o que é este meu projeto empreendedor? No terceiro bloco, vocês vão responder quem são as pessoas que estão envolvidas neste projeto empreendedor. No quarto bloco, como o seu projeto empreendedor ele irá acontecer, como ele irá se desenvolver até se tornar realidade. E, por fim, no último bloco, quando o seu projeto estará pronto e quanto esse projeto vai te custar. Para dar o pontapé inicial, lá na partezinha de cima do Canva, talvez vocês não tenham visto anteriormente, é interessante que vocês coloquem quem é o dono do projeto, né? Dá o nome aos bois. Então, quem é a pessoa que vai tocar o projeto? Quem vai ser o gestor de projeto, o GP? Ou quem é o dono do projeto, né? Se for algo em uma escala maior. Então, vale a pena definir aí quem é o dono do projeto. E, em segundo lugar, o pitch, que é o nome do projeto. Então, você vai colocar o nome da sua empresa que você está iniciando agora, ou se você já tem empresa e está pensando em remodelar, em reconstruir. Então, você pode colocar reconstrução da minha empresa X, né? E o GP, você participante, tá ok? E aí uma dica que eu trago para vocês é comecem o seu projeto simplificando de maneira tão radical que cabe em uma única sentença, certo? Então, não coloca um nome muito extenso não aí no pitch, o nome do projeto. Coloca um nome bacana que remeta ao que você quer realizar. Tranquilo, gente? Então, vamos lá para a parte 1. Estrutura do PM Canvas. Por onde a gente começa? Vamos começar pelo porquê, né? Dentro desse bloco do porquê, nós temos aí 3 quadrantes. O primeiro quadrante é o quadrante das justificativas. E tem aí entre parênteses passado. O que é que isso significa? E nesse quadrante devem ser colocados os problemas da situação atual ou demandas não atendidas
da organização e que motivam a realização deste seu projeto. Em suma, deve responder lá aquela perguntazinha título, lá a perguntazinha do pitch, né? O que é o seu projeto, o nome do seu projeto. E aqui eu trago para vocês um exemplo do nosso Canva aqui da N-Level Academy, que foi que nós colocamos como justificativas, né? Colocamos aqui que existem hoje poucas escolas de negócios online, existem muitas plataformas e escolas online de cursos, de todas as formas, diversos cursos, mas plataformas voltadas especificamente para esse nicho de atuação, né, são as escolas de negócio e online, são muito poucas no Brasil, né, e que são brasileiras de fato. Tem muitas dessas empresas que são do exterior e tem a versão na língua portuguesa, certo? E outra justificativa que nós elencamos aqui foi que os cursos que essas poucas escolas têm, em geral, eles são caros, né? São para quem já está num nível elevado, para quem já tem um certo conhecimento do meio de gestão, de negócios, e a maioria deles também peca na questão do feed forward com os alunos, ou seja, não existe aquele acompanhamento mais próximo, similar ao que acontece em uma aula presencial, por exemplo, onde a gente tem o desenvolvimento do aluno e o professor verifica esse desenvolvimento de forma mais participativa. Então, este é o ponto, né? Se a gente for pensar lá atrás, na frasezinha lá, desenvolvimento, negócios e inovação, esse é o nosso ponto inicial de desenvolvimento. E a gente quer chegar a desenvolver algo para que esses problemas de poucas escolas de negócio online no país e com cursos caros e sem feed forward para os alunos, nós queremos que esses problemas sejam resolvidos. E aí, como nós vamos resolver esse problema, né? Então, temos de traçar um objetivo para a gente resolver esse problema. E a gente chega, então, no segundo quadrante, que é a determinação de objetivos SMART, né? Que nada mais é que a realização do objetivo do projeto para nos transportar da situação atual, das justificativas, ou de uma situação um pouco mais passada, que se vive hoje, para a situação futura, com a geração de valor descrita nos benefícios. Mas aí você deve estar se perguntando, o que é um objetivo SMART, né? Então eu trago aqui para vocês o significado da palavra SMART. Significa inteligente em inglês, mas que, na verdade, é um acrônimo de várias palavrinhas, em inglês também, que tem o seguinte significado. O S de específico, M de mensurável, A de atingível, R de realista e T de delimitado no tempo, certo? Então, quando a gente cria um objetivo SMART, ele tem que ser específico, ele não pode ser algo muito vago, um objetivo que vai se concretizar daqui a muitos anos, mesmo que seja um objetivo de longo prazo, mas ele tem que ser específico, o que eu quero de fato conquistar, ele tem que ser mensurável, eu tenho de saber medir para entender se eu estou conseguindo atingir o meu objetivo dentro daquele prazo que eu estipulei, se eu vou extrapolar o prazo, se eu vou conseguir antes, então eu tenho de ter algum tipo de mecanismo que eu consiga medir isso daí. Atingível, não adianta criar objetivos com os quais você não vai conseguir cumprir, não é? Então, ele precisa ser atingível nesse sentido, que você realmente tem condições, capacidade, habilidades suficientes para que o seu objetivo possa ser concretizado, ou passando um pouco do prazo, ou ser dentro do prazo, ou até mesmo antes, mas que você, de fato, consiga realizá-lo. E aí é onde a gente entra na próxima letrinha aí, que é a letra R de realista. Então, não adianta dizer que vai fazer e acontecer, sendo que você não tem essas habilidades, né? Então, se o objetivo ele não é atingível, da forma como você o concebe hoje, ele provavelmente não vai ser realizável, porque você não vai ter as condições necessárias para realizá-lo da forma que você está pensando. Então, é interessante que você seja bem realista e que pense nas suas condições, nos seus recursos, nas suas capacidades e habilidades,
para que o seu objetivo ele possa ser concretizado dentro do tempo que você está estipulando. E aí eu trago para vocês mais um exemplo aqui do que nós temos como objetivo SMART aqui na N-Level Academy, que é criar uma EduTech. Nós somos hoje uma startup nesse setor, focada em gestão e negócios, com cursos acessíveis até março de 2022. Então esse é o nosso objetivo SMART. SMART, bastante específico, tá? Criar uma EduTech focada em gestão e negócios e com cursos acessíveis até março de 2022. É o que conseguimos realizar. Vale ressaltar que esse plano de delimitação do tempo, você tem que começar a pensar a partir do momento que você cria este Canvas. Esse Canvas nosso foi criado em novembro, finalzinho de novembro para início de dezembro de 2021. Então, nós delimitamos aí essa janela de tempo para nós criarmos as bases dessa EduTech, criarmos as bases da N-Level Academy. E aí, para fechar o primeiro bloco, temos aí o último quadrante, que é o quadrante dos benefícios, onde vocês vão descrever a geração de valor conquistado pela organização no futuro após a implementação desses projetos, ou, no caso aqui, do nosso novo projeto de negócio. Então, o que vocês querem trazer de valor, de benefício para o público-alvo de vocês. E aí eu trouxe aqui mais 2 exemplos, cursos de alta qualidade e baixo custo financeiro, já que eu disse há pouco para vocês que nós verificamos que as escolas de negócios, de cursos online hoje, têm cursos muito caros, nós queremos resolver esse problema para as pessoas. E um outro benefício futuro da nossa EduTech é a alta concentração de cursos sobre gestão em negócios. Como disse também, nós verificamos que existem, obviamente, muitas plataformas e escolas online, né, e cursos online, mas eles são pulverizados. Então, você não consegue, de fato, encontrar algo que seja voltado especificamente para esse nicho do negócio. Então, nós estamos colocando essa proposição como benefício futuro dentro dessa nossa proposta de negócio. E aí, para vocês conseguirem pensar melhor nos benefícios que vocês podem criar no novo negócio de vocês, trouxe aqui 5 dicas. A primeira dica é aumentar a receita. Sempre que a gente cria um novo projeto, ou já existe um projeto novo em termos de estruturação de negócios, a gente sempre pensa nessa questão de aumentar a receita, né? Então, é algo que está sempre presente na elaboração de projetos e na elaboração de negócios. A segunda dica é trazer uma melhoria para a imagem da empresa. Se esse for o seu caso, você já tiver uma empresa, é sempre importante repensar o branding dessa empresa. O terceiro benefício que você pode pensar a respeito é sobre a redução de impactos sociais e ambientais. Vamos lembrar que a ESG está muito em alta atualmente. Então, vale a pena também você pensar sobre essa temática na hora de definir os seus benefícios. A quarta dica é a diminuição de custos. Já que a gente falou de aumento de receita, né? O seu contraponto é a redução ou diminuição de alguns custos, onde você deve pensar também que benefícios podem estar atrelados à diminuição de custos. E aí, por fim, a última dica é pensar no uso eficiente dos ativos, sejam eles os ativos tangíveis ou intangíveis dentro da sua empresa. E caso você não tenha uma empresa, você pode pensar até num novo negócio em que você possa prestar um serviço ou uma solução que faça com que as pessoas que vão comprar o seu produto, seu serviço, sua solução, a sua nova empresa, consigam ter esse benefício, né? O uso eficiente dos seus ativos. E aí, gente, a gente finaliza aqui esse primeiro bloco e passa para o segundo bloco, que é a descrição do seu projeto. Neste segundo bloco, nós temos 2 quadrantes. O primeiro quadrante é o quadrante dos produtos, ou do produto, que ele deve responder lá a pergunta título, ou seja, aquilo que será entregue para o cliente,
que pode ser, neste caso, um produto, um serviço ou um resultado, como eu já havia falado. Como exemplo, eu trago para vocês o nosso produto, que é a nossa EduTech N-Level Academy. E aí, o segundo quadrante, nós temos os requisitos, que vão definir a qualidade que o produto, o serviço ou o resultado precisa apresentar para que ele tenha valor para o cliente. O que é necessário ter para que o seu projeto funcione e que isso seja considerado como valor para o cliente. Então, esses critérios eles podem ser tanto aspectos físicos ou funcionalidades que o produto, o serviço ou a sua solução venha a oferecer. E aqui eu trago para vocês como exemplo 2 dos requisitos que nós pensamos aqui na N-Level Academy. Um deles é cursos de marketing, gestão, projetos, finanças e carreiras. Ou seja, nossa plataforma tem de ter cursos voltados para essas áreas, que são as áreas hoje mais demandadas no meio dos negócios, principalmente o marketing digital e a gestão de projetos. E um segundo requisito é algo que não pode faltar e que nós pensamos que é algo que agrega valor no nosso produto, são as trilhas de aprendizado do iniciante ao avançado, para que a proposta da N-Level Academy seja atendida, que é trazer esse conhecimento acadêmico sobre o mundo dos negócios de forma simplificada para qualquer pessoa que tenha interesse, seja do nível iniciante até o nível avançado, que é aquela pessoa que já tem talvez uma graduação ou pós-graduação na área e queira aprofundar um pouco mais os conhecimentos ou que queira se atualizar. Então, nós temos como um dos requisitos básicos da nossa empresa trazer esse tipo de funcionalidade, esse tipo de valor para os nossos clientes. E aqui eu também trago algumas dicas e insights que vocês podem utilizar para preencher o quadrante de requisitos. O primeiro deles é descrever o comportamento e as funções que o produto deve desempenhar, é muito importante. O segundo ponto, vocês devem pensar a respeito de uma lista, elaborar uma lista com as qualidades básicas que esse produto deve ter, ou vocês também podem, nessa lista, fazer uma listagem dos requisitos de confiabilidade do produto, certo? Do serviço ou da solução prestada. Depois que vocês tiverem todos os benefícios listados e colados lá no Canvas, é interessante que vocês os ordenem por grau de prioridade. Assim vocês vão entender o que deve ser feito primeiro e o que deve ser feito por último durante o processo de execução de fato do projeto de vocês. Saindo do segundo bloco e partindo para o terceiro, vocês vão dizer quem está envolvido no projeto de vocês. E aí nós temos 2 quadrantes. O primeiro quadrante ele vai tratar dos stakeholders externos e fatores externos ao projeto. Quem são os stakeholders e quais são os fatores externos? Né? Os stakeholders eles não estão subordinados ao gerente de projetos, às pessoas que estão envolvidas com o projeto. E eles também estão fora dessa esfera de controle, porém, são afetados pelo projeto. Se o seu projeto funciona, se o seu negócio vai para frente, ou se o seu negócio fracassa, essas pessoas, de alguma forma, serão impactadas. E como fatores externos, nós temos aqueles fatores que podem afetar diretamente o projeto, mas que você, como gestor do projeto, dono do projeto ou participante desse projeto, não consegue controlar o quanto esse fator ou esses fatores vão afetar o projeto. E aí aqui eu trago como exemplo para vocês um de cada um. Como stakeholders externo, eu tenho uma filha recém-nascida, então o meu projeto de N-Level Academy, se ele não der certo, vai impactar diretamente a vida dela, né? Porque é disso aqui que a gente está tentando construir uma renda. Também a N-Level Academy impacta diretamente no tempo que eu me dedico a cuidar dela, já que ela é recém-nascida. Então, ela acaba tendo de ter cuidados de outras pessoas. E isso impacta, talvez, até no desenvolvimento dela como recém-nascida.
e impacta na minha família como um todo. Então, esses são stakeholders externos que são impactados pelo sucesso ou fracasso da N-Level Academy. E como fator externo, um dos pontos que nós pensamos aqui foi a recessão econômica brasileira. Né? Se a gente pensar direitinho, se as pessoas não têm tanto dinheiro para investir em cursos, a empresa pode sofrer, né, com isso, principalmente uma empresa iniciante como a nossa. Então, este é um fator externo que a gente não consegue controlar, né? Ele vai acontecer e vai impactar na nossa empresa. E assim vai ser na empresa de vocês também. E aí, com relação a fatores externos, eu também trouxe algumas dicas para vocês. A primeira é que vocês devem pensar a respeito de fatores climáticos. Se a sua empresa depende de alguma forma de algum fator climático, é interessante que você pense neles e liste quais deles são fatores externos que podem impactar na sua empresa. A segunda dica é pensar em normas regulatórias. No momento que estejam elaborando o projeto de vocês ou remodelando o negócio, deem uma olhadinha nas normas que regulam o mercado onde vocês atuam, ou nas normas que delimitam alguma atividade que vocês queiram realizar no futuro. Certo? Outra dica que eu trago também é a disponibilidade de recursos. Às vezes no seu projeto, a sua empresa precisa de um recurso que é externo, né? É externo à sua localidade, é externo ao país, e isso pode afetar diretamente a sua empresa e o seu desempenho. O quarto ponto são características culturais. Talvez o seu projeto de negócio ele vai impactar uma outra esfera de atuação que não a da sua localidade. E então você tem de pensar se aquela proposta, se produtos, serviços ou soluções que você está oferecendo, eles têm adesão pela cultura na qual você vai implantá-los. Às vezes, né, a gente acaba não pensando nisso e acaba criando determinadas coisas que na prática são excelentes, mas pensadas para a nossa localidade ou o nosso público que está mais próximo. E quando a gente expande isso, acaba não tendo o mesmo efeito, e às vezes até um efeito contrário. Uma quinta dica que eu trago para vocês é pensar no comportamento da economia, como eu exemplifiquei anteriormente. E a sexta dica é pensar na disponibilidade tecnológica. Às vezes a gente está criando algum produto, serviço, e está dependendo de uma tecnologia que talvez já esteja caminhando para a obsolescência. Então, pensar nisso também vai fazer com que o seu projeto ele possa ter mais sucesso e esse fator externo não impacte tanto nele. E aí, gente, vamos partindo para a terceira etapa, né? Dizer quem está envolvido no projeto, a fase final, que é a fase da equipe. Que nada mais é listar todas as pessoas que estão envolvidas no seu projeto, o que elas fazem dentro do seu projeto e qual é o tempo que elas dedicam à execução dessas suas atividades. Como exemplo aqui, trouxe a minha função, que é full-time, dedicação total, a N-Level Academy, e eu tenho uma colaboradora que faz parte do time aqui de TI, e ela trabalha a meio período. Temos outras pessoas que trabalham juntamente com a N-Level Academy, mas são pessoas contratadas. E aí são outras empresas e tal, e ficaria muito poluído aqui a equipe. Mas a equipe que trabalha diretamente comigo é a Alice. Então ela trabalha meio período e é a chefe de operações aqui da tecnologia. E no caso da sua empresa, você vai criar um mini organograma e estruturá-lo aqui nesse quadrante da equipe. E aí, perto do fim, né? Estamos chegando aí na parte 4, onde você vai pensar como vai executar essa sua ideia de negócio. E o primeiro quadrante que você vai preencher é o quadrante das premissas. E o que são essas premissas? São suposições que são pensadas como certas sobre o ambiente externo e fatores externos ao projeto, os quais não estão sob o controle do gerente de projetos. Ou seja, você assume que determinada coisa não vai mudar ao longo da execução do projeto
ou até mesmo quando o projeto já estiver executado, né? É o caso, por exemplo, de pensar na disponibilidade tecnológica que eu falei lá atrás, né? Às vezes você está pensando em uma ferramenta utilizando determinada tecnologia, mas que essa tecnologia está a passo de se tornar obsoleta. Então, é interessante você repensar lá aquele fator externo e trazer para cá, para a premissa, se você continuar com este foco, trazer para cá para a premissa que determinada tecnologia não vai ficar obsoleta até um determinado tempo X, que é quando você vai poder trocar por uma nova tecnologia, por exemplo. E aí aqui eu trago como premissa 2 exemplos aqui da N-Level Academy, que foi o recebimento de financiamento até dezembro de 2022. Como somos uma startup, estamos aí em alguns editais de inovação tecnológica. A nossa perspectiva é que um desses editais vai dar certo para a gente. Então, estamos colocando aqui como premissa. Isso é um risco? É um risco. E já a gente vai falar disso. Mas a gente está assumindo que dentro deste ano de 2022 vamos conseguir financiamento através de algum desses editais. E uma outra premissa que nós colocamos é que a chefe de operações tecnológicas aqui não desistirá desse projeto, já que ela é uma pessoa a qual a empresa depende quase que totalmente para desenvolver a plataforma e toda a estrutura tecnológica da empresa. Então a gente conta que ela não vai embora, mas é um risco, é um risco. Já a gente vai falar um pouquinho sobre riscos. Mas ainda dentro da parte 4, em como você vai executar essa sua ideia de negócio, temos aí o quadrante do grupo de entregas, que são os componentes concretos, tangíveis, mensuráveis, produzidos pelo projeto e que vão constituir tudo que vai ser produzido por ele. Ou seja, são seus entregáveis. É aquilo que você vai definir como pacote de trabalho, aquela entrega principal que você tem de ter num determinado tempo. E aí eu trouxe para vocês aqui 3 exemplos de grupos de entrega, de pacotes de trabalhos que foram realizados até março de 2022, que foi quando a empresa de fato surgiu. O primeiro grupo de entrega foi criar uma identidade visual e presença digital. O segundo grupo de entrega nosso foi criar cursos sobre marketing digital, esses estão para serem finalizados no início do mês. E, por fim, lançar os cursos em plataformas digitais, que é o nosso caso aqui. Estamos com o primeiro evento online da N-Level Academy, lançado numa plataforma digital, que é o YouTube. E aí, gente, vamos, por fim, ao último quadrante, da parte 4, que são as restrições, que nada mais são do que as limitações de qualquer natureza e origem impostas ao trabalho realizado pela equipe. Ou seja, o que é que limita o projeto de vocês? Às vezes pode ser uma limitação de funcionário, né? Você queria fazer algo maior, porém não consegue contratar tantas pessoas para fazer esse algo maior acontecer. Então, trazendo aqui para vocês como exemplo de restrições, aqui na N-Level nós delineamos algumas e colocamos aqui 2 para vocês entenderem melhor. A primeira é usar recursos de mídia digital gratuitos. Já que a gente é uma startup e está no início, a gente ainda não tem tanto capital assim para gastar. Então, a gente está utilizando todos os recursos digitais possíveis que sejam gratuitos ou que sejam de baixo valor, para que não comprometa nosso orçamento. Então, essa é uma de nossas restrições. E um segundo exemplo é não criar cursos com valor acima de R$ 99. Essa é outra restrição, uma restrição mais de funcionalidade, porque nós queremos ter cursos acessíveis para todas as pessoas. Então, nós entendemos que ter cursos acessíveis é ter cursos com um custo abaixo dessa meta. Esse é o nosso teto. Um curso nosso não vai valer mais que R$ 99. Ele vai valer disso para baixo. Então, essa é uma restrição de funcionalidade que nós impomos aqui na elaboração dos nossos cursos. E aí, gente, vamos partindo para a parte final, que é a parte 4, o último bloco. A parte 5, na verdade, que é do último bloco, onde você vai finalizar
o seu projeto, determinando quando ele estará pronto. E aí agora nós vamos falar sobre os riscos, né? O que são os riscos? São eventos futuros e incertos que têm relevância para os objetivos do projeto. Então, a causa desses riscos e os efeitos deles devem ser identificados e analisados em termos probabilísticos de ocorrência e impacto do projeto, caso eles venham ocorrer. Uma dica importante que eu dou para vocês é sempre olhar para as premissas, né? Já que as premissas elas estão muitas vezes atreladas aos fatores externos que podem impactar o projeto. Então, quando você olha para as premissas, você já entende que existe ali um certo risco daquela premissa não acontecer, né? Daquela ideia dada como certa, dela tornar-se errada. E aí acontece o imprevisto, ou até o previsto, e quando acontece o previsto, você tem de ter um plano de contenção, certo? Então, como risco aqui, nós elencamos 4 para trazer para vocês como exemplo. O primeiro deles é criar cursos sem demanda. A gente, obviamente, faz um estudo de mercado, mas talvez durante o processo de elaboração, de estudo de mercado e elaboração até a concretização do curso, alguma coisa possa ter ficado obsoleta, sobretudo no marketing digital, que tudo muda muito rápido. Então, às vezes, a gente pode estar lançando alguma coisa defasada e, por isso, a demanda não seja tão alta, né? Um outro risco que nós corremos é gerar uma receita menor que os ganhos, né? Então, é um risco que a gente corre, que é decorrente também dos cursos sem demanda. Um terceiro exemplo que nós trazemos aqui é não receber os aportes financeiros. Lembra lá da premissa que a gente colocou, de receber pelo menos um aporte financeiro de um dos editais que nós estamos inscritos. Caso a gente não consiga, né, é o risco que se corre, não conseguir, já está mapeado e nós já temos algumas medidas a serem tomadas caso isso venha a ocorrer. E aí o último exemplo que eu trago para vocês também é relacionado também à premissa que é da CTO encontrar um novo trabalho. Ela desistir do projeto e aí, como nós somos dependentes do trabalho dela, isso vem a comprometer o desenvolvimento da N-Level Academy. E aí a gente vai, para fechar esse bloco, para a linha do tempo. Na linha do tempo, você deve seguir essa sequência para estruturar bem as suas entregas. Essa linha do tempo está diretamente ligada ao quadrante das entregas, certo? Então, você deve ordenar as entregas numa escala ordinal de tempo. Qual é a primeira que vai ser entregue, em quanto tempo ela vai ser entregue, qual vai ser a segunda, a terceira e o tempo que vai durar cada uma delas. A partir desse ordenamento, você deve definir a unidade de tempo na qual o projeto se baseará. Então, se você tem uma entrega que é definida em dias e a outra entrega que é definida em trimestre, já está errado. Você precisa definir todas as entregas com a mesma unidade de tempo. Se você tem uma entrega que é medida em dias e a outra entrega é medida em meses, vale você repensar essa sua entrega, que é feita em dias, e pensá-la mais como uma tarefa dentro de um pacote de entregáveis, um pacote de coisas que têm de ser feitas para gerar um determinado resultado. E aí você definir, então, meses ou trimestres como prazos de entrega. Após definir essa unidade de tempo, você vai dividi-lo do início e fim. O início do projeto e limite do projeto, você vai dividi-lo em 4 partes iguais. E aí você vai marcar o prazo final em cada entrega escolhendo um desses 4 períodos. E aí eu trago aqui para vocês como exemplo os nossos entregáveis, que estavam lá no exemplo anterior, dentro desse novo quadrante que é a linha do tempo. Então tínhamos lá o entregável criar identidade visual e criar presença digital. Um é dependente do outro, então eles estão aqui em sequência, escalonados. E a partir do momento que a identidade visual é criada, a logo é criada e elementos vão sendo criados, a gente já vai começando em paralelo a desenvolver a presença digital da empresa, porém sem utilizar os recursos de identidade visual, esperando
que eles finalizem para poder também finalizar a criação dessa presença digital. Em sequência, a criação dos cursos online, que também dependem da criação da identidade visual. Porém, pode-se conseguir fazer eles em paralelo, utilizando templates padrões, ferramentas padrão, antes de introduzir os elementos visuais próprios da empresa. E aí, por fim, fazer os lançamentos desses cursos, dos eventos, palestras, que estão relacionados aí. Dessa forma, a gente parte para a etapa final, que é a parte 5, fechando a conta e colocando o quanto você vai gastar. Então, nesse quadrante aqui do custo, ao invés de calcular com precisão e detalhes o valor do projeto, você deve estimá-lo de maneira mais resumida para você identificar os principais custos por entrega ou por grupos de entrega. Trago aqui para vocês como exemplo os grupos de entrega que nós elencamos anteriormente, mostrei aqui para vocês. Temos aqui a identidade visual, quanto se estimava gastar. Temos aqui o registro da marca da empresa após a criação da identidade visual, o quanto se estimava gastar com esse processo. O aluguel de uma sala comercial para ser a sede da empresa, quanto a gente estima que seja o custo de uma sala comercial de acordo com as nossas necessidades, e a compra de equipamentos para tornar o projeto possível. Então, temos aí uma estimativa de valores de acordo com entregáveis e grupos de entrega, que totalizaram o valor de R$ 23.500. Em média. Claro que, quando você for executar os projetos, você vai ter esses valores como linha de base, e aí, durante a execução, ou até mesmo pesquisa, para saber se de fato são esses valores, você vai ter como mensurar se você vai gastar mais ou menos do que esperado. E aí, gente, por fim, vocês vão ter aqui o projeto de negócio de vocês. Trago aqui um exemplo que está no livro lá do professor Finocchio, né? Toda a construção está aqui desde as justificativas, os objetivos e benefícios, até os produtos que serão gerados, os requisitos, os stakeholders e fatores externos que podem impactar e que impactarão o projeto de negócio de vocês, a equipe envolvida, grupos de entrega, premissas, os riscos associados às premissas e aos fatores externos, a linha do tempo, onde será calculado quanto tempo vai passar para que cada entregável seja realizado, os custos e restrições. E aí, gente, a gente finaliza. Espero que vocês tenham compreendido. No próximo dia, o dia 2 da Semana da Páscoa Empreendedora, nós vamos entender o que é inovação, vamos aprofundar e vamos desmitificar o que é inovação, como fazer inovação e por que fazer inovação. E vamos também ver um pouquinho do Value Proposition Design, ou Canvas, da proposta de valor, traduzindo aqui para o português. Né? Então, vamos criar produtos inovadores com o Value Proposition Design. Como fazer isso? Né? Como criar produtos e serviços, soluções que sejam inovadoras e que gerem valor para o cliente. Certo? Então, a gente vai discutir um pouco mais a respeito disso no próximo dia, no nosso dia 2. Bem, gente, no mais é só. Espero que vocês tenham gostado bastante, tenham aprendido. Vocês vão receber também por e-mail esta apresentação e o Canva, o Project Model Canvas em branco, certo? Vocês vão receber esse material por e-mail. Todo o material disponível durante os 3 dias do evento será disponibilizado via e-mail à medida que o evento ele for prosseguindo. Para entrar em contato conosco, temos aí o nosso site, www.nlevelacademy.com.br. Temos o nosso canal no YouTube, youtube.com/nlevelacademy. No momento não temos nenhum vídeo, mas estamos aí também lançando alguns vídeos daqui para o final do mês. Vídeos curtinhos, vídeos sobre inovação, tecnologia, marketing digital, dicas, enfim, tudo relacionado
ao universo dos negócios. Temos aí o meu e-mail, vocês podem entrar em contato para tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão, e o meu telefone aí da empresa, o nosso WhatsApp comercial, o 83987970481. Então, gente, muito obrigado e até o dia 2. Abração, valeu!